Eu não sei nem por que eu tô fazendo esses vídeos de política no meu canal. Seria mais fácil a gente colocar foto de gato, cachorro lambendo a cara do dono, essas coisas assim. Enfiar uma moeba, vocês sabem na onde já, né? Mas daí, por que isso que eu tô falando? Porque eu fiz um vídeo do Bolsonaro, fiz dois vídeos do Bolsonaro, e nego encheu o meu saco pra cacete. Aí você se explica no segundo, nego não entende nada, cara. Aí eu vou fazer esse vídeo aqui sobre os defeitos de Ciro Gomes. Aí eu acho que vai vir uma galera falar coisa. Então assim, antes de tudo, presta atenção numa coisa. Não é um vídeo definitivo. Eu não sou cientista político. Eu não sou formador de opinião. Eu sou só um humorista. Tem um canal que tá tentando pensar junto com você como seria um futuro bacana pro país, tá bom? Então assim, por que falar das qualidades do Ciro Gomes? Né? Ou de qualquer outro candidato, todo mundo fala. Ele mesmo fala. Ele fala. Os aliados dele falam. Então assim, eu vou no defeito, que daí no defeito a gente começa a entender melhor, né? As coisas que ele já fez de errado, né? Então vamos começar. A primeira coisa que eu pesquisei aqui, pode ser que a minha pesquisa seja falha também, tá? Então vai com calma. Ai, mas você não pesquisou direito. Ah, é isso mesmo. Então, ao invés de fazer uma crítica destrutiva, faça construtiva. Fala, olha, tem mais coisas que você não viu, tá? Daí quem sabe eu faço uma errata, tá bom? Então aqui, a primeira, o mandato faltoso. O Ciro Gomes venceu as eleições em 2006 para o cargo de deputado federal pelo PSB, tá bom? Que é o Partido Socialista Brasileiro. Sendo o segundo mais votado no país, ficando atrás apenas do Maluf. Lembra do Maluf? Ei, Malufão, hein? Pena que ele não tá, né? Não tá. Quer dizer, pena não, é até bom que ele não esteja tentando se eleger nenhum cargo, mas é que ia dar um vídeo de 5 horas, Maluf. Bom, além de ele ter faltado quase metade do seu mandato, na verdade foi 54, alguma coisa, o deputado não apresentou nenhum projeto. Que foi uma coisa muito maluca também que falaram lá do Bolsonaro. Ah, mas o cara, porque ele, não sei o quê. O negócio é o seguinte, é o trabalho dele. Se é o trabalho dele, não apresentou nenhum projeto, não foi aprovado nenhum. O que ele fez esses 4 anos? Viveu com dinheiro público. Fez politicagem para fazer aliança. Inferno. Vai trabalhar. Tá bom? Mas isso foi em 2006. Aí o cara fala, pô, mas vai falar de um vídeo de 12 anos atrás? Estou falando sim. De um vídeo não, de um fato, né? Mudanças de partido. Nosso amigo Ciro Gomes, ele mudou de partido 7 vezes. Ele passou pelo PMDB, pelo PSDB, pelo PPS, pelo PSB. Aí em 2013, ele, por causa do Eduardo Campos, ele não teve compatibilidade, ele ajudou a fundar um partido, que é o PROS, que é o Partido Republicano da Ordem Social. Só que daí em setembro, isso foi em 2014, em setembro de 2015 ele saiu, ele largou o próprio partido que ele mesmo fez, ele não quis mais e foi brincar em outro partido, que é o PDT, que é o partido que ele está hoje, né? Que acho que seja, talvez, é muito provável que ele fez isso, foi uma mudança de peça de xadrez para ele poder se candidatar para tentar ser presidente, né? Poxa vida, aí você vai falar, aí ele mesmo, eu ia falar, você vai falar, não, ele mesmo. Ele se defendeu dizendo que os partidos mudam suas convicções de oposição para a situação, que eu concordo. Você entra num partido, aí você acha que é uma coisa, mas geralmente o partido tem um estatuto, se você quiser se filiar a algum partido, tem um estatuto para você saber o que você vai encontrar pela frente quando você se filiar no partido. Imagino que o Ciro Gomes fez isso também. Então, 6 vezes ele fez, 7 vezes ele fez isso, ele não gostou do partido que ele ficou, sendo que um deles ele fundou e saiu. Ô, Jesus Cristo, que é difícil, né? Mas o que eu achei mais estranho nessa história toda é que o primeiro partido que ele se filiou foi o PDS, o Partido Democrático Social, que na verdade foi a legenda sucessora da Aliança Renovadora Nacional, que é o Arena, que era um partido que apoiava a ditadura. Ou seja, para um candidato que se intitula semi-progressista, seu primeiro partido dele, o Arena, cara, é difícil, hein? Ele tem um passado meio esquisitão aí. O terceiro item que eu achei aqui é a proposta de segurança. A proposta de segurança dele para este ano aqui, caso ele ganhe as eleições em 2019, ele seria o nosso presidente da República. A ideia dele é unificar todas as polícias e, na verdade, dar autonomia e dar força para as agências de inteligência para que acabe com essa bandalheira que está por aí. Mas o que é estranho é que em 1990, no Ceará,
Fortaleza, tava um caos, porque as facções criminosas, a galera, as gangues ligadas ao narcotráfico, eles estavam tocando o terror, não é mesmo? Aí o Ciro Gomes falou, não, vou resolver aquilo. Daí ele virou governador em 1991 e ele não cuidou de nada disso. Quer dizer, ficou pior, até pior. Foi pior. Quando ele entrou, as gangues tomaram de verdade. Aí eu queria saber o que 91 para 2018 mudou. Porque na minha cabeça, como eu disse, eu não sou cientista político, nem um douto em segurança pública, eu imagino que as coisas pioraram, não é? Porque antigamente a galera era organizada, mas não era tanto. Hoje em dia temos tecnologia e as gangues estão muito mais equiparatadas, não é mesmo? Queria entender, então, e é uma dúvida que eu tenho realmente, não estou querendo gongar o Ciro. Se ele tivesse aqui na minha frente, eu perguntaria, Ciro, como você vai fazer, cara, se lá atrás você não conseguiu? Essa é uma dúvida bem grande minha e acho que é um ponto bem forte, que inclusive é o ponto que o Bolsonaro ganha ponto com todo mundo. Bolsonaro vem e fala, não, precisa militarizar o negócio todo. E aí, Ciro, o que você vai fazer exatamente, cara? Me explica. Ou você que é seguidor assíduo dele, me explica. Tem alguma coisa? Porque eu entrei no site dele e não encontrei nada. Pode ser que eu não tenha feito a pesquisa direito. Mas encontrei um negócio lá, inclusive que não é nem item, que eu vou improvisar aqui agora. Eu encontrei lá um negócio do SPC. Ele diz basicamente que ele vai refinanciar os dividendos do SPC, caso você tenha, não é mesmo? Só que ele vai trazer isso para bancos que são federais, né? Que são o Banco do Brasil, Caixa Econômica. Aí que eu fico pensando, ele vai tirar, na verdade, o dinheiro do banco privado para trazer para o banco público. Daí o que eu penso um pouco mas e se essas pessoas mesmo assim não pagarem suas dívidas, mesmo com essa facilitação toda? O que vai acontecer? A gente, que não tem nada a ver com a dívida, a gente vai pagar por isso? É um outro questionamento aí, tá? Não sei. Eu li, tá, Ciro? Eu li, entrei, baixei sua cartilha em PDF, tá tudo no site do Ciro. Baixei lá, li, mas não entendi isso, tá? O que acontece se não conseguir? Ele falou que consegue, estudou mais de um ano, mas e aí? E se não conseguir? É outra coisa aí meio nebulosa, não é? Bom, então vamos aos casos de machismo do Ciro Gomes. Na verdade não são muitos, são dois que me chamaram a atenção, né? O Ciro Gomes, no evento do Rio de Janeiro, ele criticou a candidata Marina Silva à presidência da República e ele falou a seguinte frase: não vejo ela com energia e o momento é muito de testosterona. Não elogio isso, é mal para o Brasil, mas é um momento muito agressivo e ela tem uma psicologia avessa a isso. Não sei, eu tô achando aqui que ela não é candidata. Eu entendo o que você quer dizer, Ciro, mas cara, quem é você para saber se uma mulher tá pronta ou não? Qualquer pessoa tá pronto ou não para ser o presidente da República, que não você mesmo e nós eleitores. Eu, por exemplo, acho que o Bolsonaro não tá pronto, como vocês já viram que tá óbvio isso já, né? Mas eu posso estar errado também, né? Então, tudo bem, você pode dizer que ela não tá pronta, mas este argumento aqui é muito esquisito. Parece que só porque ela é uma mulher, porque o momento é testosterona. Ficou meio estranha essa frase aqui. Se você coloca essa frase isolada, tudo bem, eu entendo, tá, falou uma porcaria aí. Mas aí junta com uma outra coisa, porque aqui, né, nessa frase ele ofendeu não só a candidata, como todas as mulheres, né? Isso é um momento muito testosterona, nenhuma mulher poderia encarar isso aqui. Fica meio estranho. Em 2002, o Ciro Gomes, ele foi responder uma pergunta que uma repórter fez pra ele. A pergunta era mais ou menos sobre a Patrícia Pilar, ex-mulher dele. E a resposta dele foi fabulosa, foi assim: seu papel é dormir comigo. Que maravilha, né? Uma maravilha de resposta e tudo mais, mas ele já se desculpou, né? Ele deu uma gafe, aí a própria Patrícia Pilar disse que votaria nele nessas eleições porque ele é um homem íntegro e tudo mais, então tá tudo bem, tá resolvido. Só que acontece o seguinte, 16 anos depois, ou seja, neste ano aqui, 2018, ele foi perguntado pela diretora de redação do portal Metrópolis. A pergunta foi a seguinte: você mudou o seu conceito sobre as mulheres? Perguntando sobre o papel da Patrícia Pilar dormir com ele. E o Ciro Gomes negou por 6 vezes. Ele falou, eu não disse isso, eu não disse... Põe esse vídeo aí pra você dar uma olhada. Eu nunca disse isso. Não, eu estou... Disse. Disse. Não, não disse. Disse. Não, não disse. Não, não disse. Disse. Não, não disse. Ele renega, não, eu não disse isso, não disse isso.
Depois ele começa a se enrolar e fala, não, leia até o final. Continue lendo. A minha companheira tem 2 papéis mais importantes, que é dormir comigo. Dormir comigo é um papel fundamental. Leia mais. É o suficiente. Não, porque tira do contexto. Aí ele fala, não, porque no contexto, na verdade, eu me desculpei, você vai falar isso 16 anos depois? Poxa vida, eu já me desculpei, e eu concordo, é verdade, desenterrar uma coisa tão antiga e que ele já se desculpou é uma sacanagem isso. Só que, Ciro, pô, você tem que assumir, cara, você não pode falar 6 vezes não, eu não disse. Sim, você disse. Você pode responder de uma outra forma, realmente eu disse isso, foi uma infelicidade, 16 anos se passaram, eu mudei meu pensamento e me desculpo mais uma vez, tá bom? Vamos pra próxima? Então, quando ele começa a negar, isso me dá um pouco de... dá um negocinho de... Pô, ele não tá assumindo, cara. Ele parece que ele quer, no grito, falar, não, eu não. Parece que ele tá sendo mimado. Pô, então acho estranho. O meu quinto item, que na verdade é o sexto, porque eu falei do SPC... O quinto item é o seguinte, o Ciro Gomes fez uma comparação bizarríssima. Quando ele era... Porque assim, ele estava no meio de uma greve dos médicos, e daí ele foi perguntado o que ele achava, tá, uma entrevista e tudo mais, porque os médicos estavam 2 meses em greve. Aí ele fez uma comparação maravilhosa, que foi o seguinte, ele comparou os médicos cearenses a sal, ou seja, brancos, baratos e tem em todo lugar. Puta cena. Aí eu volto ao que eu disse lá no vídeo do Bolsonaro. Cara, pode até ser uma piada. Pode até ser... Pô, mas você é... Cara, você é presidenciável, cara. Você não pode falar um negócio desse. É bizarro, é estranho, é ruim, é rude. É muito ruim, porque os caras ficaram, obviamente, muito chateados, se sentiram menosprezados. E é estranho, né? O que quer dizer com isso aqui? Estranhíssimo, então ficou mal para ele. Mas parece que já tá tudo bem também, porque isso faz muito tempo, não é mesmo? Bom, daí tem um caso de nepotismo, né? O Ciro Gomes faz parte de um clã que é muito louco, lá em Fortaleza, lá no Ceará. A família Gomes, ela é muito presente lá. Porque é o seguinte, se você for ver na súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal, ela diz o seguinte, a nomeação de parentes de um governante para cargos públicos é crime. Só que mesmo assim, o Ciro Gomes ele foi nomeado como secretário de saúde do governo do Cid Gomes, que é irmão dele. Aí você vai falar, mas essa foi a primeira vez. Não, na verdade já teve uma outra vez, porque o Ivo Gomes, que é um outro irmão, também foi nomeado para um cargo de confiança. Aí você vai para a oligarquia Ferreira Gomes, que em 2007, numa matéria da revista Piauí, que eles fizeram, naquela época havia uma oligarquia da família Ferreira Gomes, no Ceará, que o irmão é ex-governador e pré-candidato ao Senado, naquela época, né? Outro é ex-deputado estadual e prefeito de Sobral. Outro irmão é secretário de governo. Uma irmã é pré-candidata a deputada estadual e a sua ex-mulher foi senadora e hoje é conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Cargo vitalício, nomeada pelo governo Cid Gomes, na época. Mas mesmo assim, cara, se você, inclusive a própria matéria da Piauí compara os clãs, faz uma comparação com outras oligarquias nordestinas, que é o caso do Sarney, que também manda em tudo, os Magalhães, os Alves e os Maia. Ou seja, é uma comparação que você fala, pô, mas vai comparar? Sim, vai comparar porque é uma galera da mesma família. E, poxa vida, com tanta gente, eu imagino, né, que tenha propriedade para trabalhar no cargo, você vai falar, você vai usar seus irmãos, a galera da sua família, vai ficar, poxa vida, né? E daí isso me faz pensar muito como a política brasileira, ela não evolui muito, ela parece que fica, tudo bem, em 2007, mas ela tá meio, né, cara, não vai além. Por que eu tô falando isso? Porque vai cair numa outra coisa, que é a maneira, que é o meu 8º item aqui, que é a maneira do Ciro Gomes se manifestar. Que também aí entra numa bizarrice tão parecida quanto a do Bolsonaro, que ele solta umas frases. Por exemplo, o Ciro Gomes, ele criticou a gestão da prefeitura de Fortaleza dizendo que a cidade virou um puteiro a céu aberto. Uma entrevista que, pô, vídeo, entrevista para uma mulher, por que o cara vai falar isso? Sério, por que ele vai falar puteiro? Aí a galera já ficou puta, porque achou que tava menosprezando Fortaleza, e depois que ele só tá criticando e fala, eu faço melhor. Mas por que não fez então quando foi governador? Não é? Aí numa rádio o Ciro disse também, esse Fernando Holliday é um capitãozinho do mato, porque a pior coisa que tem é um negro usado pelo preconceito para estigmatizar. Eu entendo o que ele fala aqui, isso aqui abre
conversa para se foi preconceito ou não. Eu particularmente não acho que foi, mas ele disse isso é um problema. O Holliday estava processando ele, ou tá ainda, não sei se tá ou se tava. Só que daí durante uma sabatina da Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos, a ABMAC, o Ciro disse o seguinte: um promotor aqui de São Paulo resolveu me processar por injúria racial por conta disso. E ponto. Um filho da puta desses faz isso e pronto. E se ele me causa um prejuízo político, eleitoral, imagético, quem me indeniza? Concordo com ele, é verdade. Mas por que ele vai usar essa palavra? Porque um filho da puta desse, ele tá chamando um promotor, que também é um cargo público, que teoricamente tem a mesma... é um colega. Pô, pra que ele vai fazer isso? Porque daí se ele é um candidato, um presidenciável, quem tá em casa e não tem uma instrução lá muito boa, vai falar, bom, se o Ciro Gomes quer ler, ele pode chamar, então... Porque não é boteco, é isso, não é boteco. O cara tá numa rádio, ele fala de um jeito como se ele estivesse falando com os amigos dele. É muito esquisito. E ele gosta desse palavreado mesmo, né? Porque daí, numa palestra para uma plateia na Suécia, o Ciro Gomes mandou essas duas frases em inglês. É muito bom. Vejam o vídeo em inglês, porque ele tem um inglês espetacular. Não que eu o tenha, mas, poxa, ele manda tão bem no inglês. Thief, filho da puta, golpista, não sei o que. It's crazy this for me. Aí eu traduzi aqui, tá aqui, ó. Se você me chamar de ladrão, filho da puta, golpista, é louco pra mim. Por que ele tem que colocar o filho da puta no meio da frase, cara? Eu não entendo. Aí a segunda frase é: If I will be the next president, I will be the indult. I could imagine that Lula could send me to puta que pariu. Portanto, se eu disser que daria indulto a Lula, caso for eleito, Lula poderia me mandar pra puta que pariu. Ou seja, ele teria uma reação adversa e diria: por que vai me indultar se eu sou inocente? E, cara, daí porque é louco, porque no outro vídeo, eu fiz um vídeo aqui perguntando, será que eu tô moralista demais? A questão não é moralismo, não tô falando que eu não falo palavrão, eu falo palavrão, eu encho a boca pra falar palavrão. Mas, de novo, o cara que tá num cargo, que é o presidente, os caras parecem que estão brincando de presidente, de candidato a presidente da república. Por que ele vai falar isso numa plateia na Suécia, em inglês, não domina a língua e fala... Que estranho, cara, parece que... O que isso tem a ver? Os caras, mas o que isso tem? Eu acho que tem a ver, que mostra um pouco da índole, não é da índole, mas da maneira como ele enxerga o poder, o lugar que ele tá. Eu não quero um presidente falando esse tipo de coisa, cara, não quero. Eu acho que eu quero ser moralista mesmo. Eu quero ver um humorista falando isso, sei lá, um cara que tá fazendo uma piada no boteco. Mas o presidente, cara, eu não acho, sei lá. Aí tá acontecendo uma coisa muito bizarra aqui, daí continua, né, no mesmo papo, tá? Tá acontecendo uma coisa muito bizarra na Venezuela, você deve saber, já na fronteira. Os venezuelanos estavam invadindo Roraima, não invadindo, eles estavam fugindo de uma situação bizarra que tá acontecendo política lá também. E os brasileiros tiveram um ataque xenofóbico, começaram a expulsar todo mundo e queimar as coisas deles. Aí, o Ciro Gomes diz que isso foi um ato de canalice e desumanidade, o que eu concordo plenamente, seja venezuelano, brasileiro, preto, branco, asiático, esse ato que acontece em Israel, em todo o Oriente Médio, é bizarro, isso eu não concordo, tá? Então é uma canalice e é desumanidade. Aí neste sábado agora passado, o Ciro Gomes estava em Boa Vista, estava em Roraima, ele estava lá fazendo campanha política e um repórter chamado Luiz Nicolas Maciel Petri, ele fez a seguinte pergunta: Ciro, o senhor reafirma que o senhor disse sobre os brasileiros que tiveram aquela manifestação lá na fronteira que chamou os brasileiros de canalhas, desumanos e grosseiros? É uma pergunta que ele pode responder de 1 milhão de maneiras. Ele pode, inclusive, não responder, virar as costas e falar próxima ou falar não quero responder essa pergunta. E a resposta do Ciro Gomes foi: vai pra casa de Romero Jucá, seu filho da puta. Esse cara é do Romero Jucá, tira ele, prende ele. Aí eu acho que começa a ficar um pouco mais sério. Porque assim, até o filho da puta, de novo, é o que eu tava falando até agora. De novo, o cara gosta dessa frase, colocar puta no meio, né? Aí prende ele? Como assim prende ele? Mesmo que ele seja pago por um outro cara, você vai prender o cara pra ele fazer uma pergunta? Mesmo que ele seja um pau mandado, mesmo que ele seja um canalha, mesmo que ele seja sei lá, a pior pessoa do mundo.
Ele tá fazendo uma pergunta. Responde a pergunta. Você vai responder a pergunta desse jeito? Você podia ter classe, pelo menos, para responder as coisas. Aí vamos saber, então, quem que é esse cara. Porque na revista Época de hoje, ela publicou hoje, na verdade não foi revista, eu vi isso no site da revista Época. Então aqui, ó, o senador Romero Jucá, do PMDB, é presidente do partido em Roraima, que tá em Boa Vista. Dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, mostram que a produtora da qual Petri, que é esse repórter que fez a pergunta, é dono, realiza os programas de rádio e TV do MDB de Roraima, tendo recebido R$ 124.400 a legenda. Ou seja, o Ciro Gomes estava correto, o cara era um cara comprado mesmo, não sei se ali no momento, mas provavelmente era, ele foi mandado lá para fazer essa pergunta, que é uma pergunta bem de duplo sentido, é bem enviesada essa pergunta aqui. Aí, eu concordo, tá certo, ele tá certo, mas responder dessa forma, de novo, ele começa a agir como um capitão, cara, como se ele fosse um general, como se fosse um coroné. Lá, como se ele estivesse em Fortaleza, no Ceará, e mandando em tudo. Cara, que bizarrice é essa? De novo, ele compreende ele? Como assim? Que é uma coisa bizarra que acontece lá com a Aécio também, em Minas Gerais, né? Que dizem que o cara não deixa a imprensa trabalhar, o que é bizarro. Pra mim, isso é liberdade de expressão. O cara tem todo o direito de fazer a pergunta dele. Seja ele comprado ou não, seja ele ter sido pago por quanto foi, ele tem o direito de fazer essa pergunta. E o Ciro tem o direito de responder da maneira que ele quiser também. Mas não baixando o nível. Por que ele vai baixar o nível? Tudo bem que o cara veio com nível baixo, mas pô, se mostra superior, cara. Me parece que o cara não sabe segurar o temperamento dele. Porque daí você vai no Jornal Nacional, o Bonner começa a atiçar ele de uma forma bizarra e ele não age assim. Você fala, por que ele tá fazendo isso então? Por que com o Bonner ele não age dessa forma? Porque tá de igual para igual? Por que com esse cara, que talvez seja inferior a ele, trata desse jeito? Cara, tá errado. Pra mim tá completamente errado isso aí. Em 2016, o Ciro Gomes foi surpreendido numa madrugada com a notícia de que seu irmão, o ex-governador Cid Gomes, aí sim, entre aspas, tá aqui, ó, estava sendo agredido, insultado e ameaçado fisicamente na porta da casa do Ciro Gomes. Aí ele desce para saber o que tá rolando. Então tem uma manifestação acontecendo e ele começa a brigar com todo mundo que tá ali. Isso 3 horas da manhã, não sei exatamente o horário. Começa a gritar, xingar todo mundo e entre os xingamentos ele fala: seu frouxo, viado, covarde, filho da puta, fascista, 1h da manhã. Na casa dos outros, o que eu acho mais bizarro é que a polícia estava no local. Se a polícia estava no local, a polícia está mantendo a ordem. Concorda comigo? Tinha uma viatura lá, não estava acontecendo nada, a galera só estava se manifestando. E ele agindo de um jeito como se ele estivesse sendo agredido. E não apareceu nenhum vídeo dele sendo agredido, verbalmente ou de qualquer outra forma. Mesmo que ele fosse, eu entendo se defender a sua casa, defender o que é seu. Mas, cara, tava todo mundo de boa, não tava ninguém exaltado, ele tava xingando todo mundo de fascista, de filha da puta, de viado, como se viado fosse um xingamento. Era nos anos 80, agora não é mais, né, Ciro? De covarde, então, eu até entendo o que ele tá falando. Ele quer defender as pessoas, porque a maneira como eles estavam fazendo a manifestação ali, ele fala isso, inclusive, eu quero defender porque uma hora pode acontecer isso com você. E é verdade. Tem muita coisa que o Ciro Gomes tem total linha de raciocínio ótima. Mas a questão é, de novo, ele baixar. Daí se você pega as frases, cara, ó, a primeira frase, de novo, recapitulando. Puteiro a céu aberto, depois ele fala um filho da puta desses, depois ele fala filho da puta, e depois ele fala Romero Jucá, seu filho da puta, e depois ele fala de novo viado, filho da puta. Ou seja, ele tem uma questão com puta que ele precisa resolver. Ciro Gomes, por favor, né, cara? Então eu vou repetir, isso aqui não é um canal de política, eu não sou um cientista político, eu tô tentando como um cidadão ver, pensar, mostrar pra você que me segue, que tá vendo esse vídeo aqui, a forma que eu penso pra poder tentar pensar em quem eu vou votar e ter um país melhor, entendido? Então eu não tô tentando gongar apenas, eu tô tentando realmente chegar, colocar numa balança quem é o melhor candidato pra eu poder votar, pra me representar, porque afinal de contas isso aqui não é palhaçada, não estamos de brincadeira. Não é mesmo? Então assim, espero que você respeitosamente entenda isso, se você não concorda comigo. E tudo bem se não concordar também. Escreve aqui nos comentários por que você não concorda, rebate os argumentos, mas não desce o nível que nem ele, não vem falar filha da puta aqui, entende? A galera começa a xingar ou começa a apagar, eu nem leio, cara. Então assim, vai de boa, vai tranquilo que a gente conversa. Acho que é essa a ideia que eu tô tentando propor aqui, entende? Então assim, diferente lá dos vídeos do Bolsonaro também, que a galera partiu para discussão nesse nível. Então vamos tentar ver se os eleitores, alguns eleitores, não é que eu estou generalizando também, se os eleitores do Ciro vão ser um pouco mais comedidos e não acontecer aquilo, porque
Lá no vídeo do Bolsonaro, um monte de gente que é seguidor do Bolsonaro ferrenho falou: por que você não faz vídeo sobre os outros candidatos? Eu pensei, é verdade, por que eu não faço de outros candidatos? Vai ser bom pra mim também, é uma maneira de eu estudar qual candidato eu vou votar. Então acho que isso ajuda você também, tá bom? Então se você gostou, já sabe o que fazer, né? Like, joia, compartilha, que foi bom. O vídeo lá do Bolsonaro gerou comentários. E isso é bom. É bom pro canal, claro, não vou ser hipócrita e falar que não, mas é bom também pra discussão, tá bom? Até mais.